Antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para você. Se você está querendo começar a sua coleção de Pokémon TCG ou mesmo começar a jogar competitivamente, eu tenho uma dica. Você vai encontrar tudo o que você precisa na loja Freitas TCG, que é a loja com maior variedade de produtos de Pokémon TCG aqui no Brasil. Lá você vai encontrar cartas avulsas, produtos selados em diversos idiomas, tem produtos em português, inglês, japonês e todos os acessórios que você precisa para proteger as suas cartas e proteger a sua coleção. Então, se você está procurando produtos de Pokémon TCG, você vai encontrar lá na Freitas TCG. O link está aqui na descrição do episódio. Bom episódio para você! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Eu sou Danilo e estou aqui com meu amigo Vinícius para falar com vocês sobre um ano sem Ash no anime. Oi Vinícius, tudo bem? Oi galera, realmente, o Danilo hoje ele tem chances dele chorar, porque a maior viúva do Ash desse Brasil inteiro, Danilo André. Hoje talvez seja um episódio muito triste desse podcast. Eu e o Matheus Perecer. Que olha, o Matheus Perecer sempre tá lá nos stories falando da saudade do Ash. Sempre que eu vejo stories do Matheus Perecer, eu assim, me perdoe Matheus, mas eu rio, porque muito viúva do Ash. Dá dó. Pra quem não sabe, pra quem tá perdido, o Matheus Perecer foi a voz do Ash em Jornadas, né? Então assim, foi a última voz que a gente teve. E ele amava o Ash, então ele sempre compartilha no Instagram a saudade que ele tem do personagem ter saído. E olha só como o tempo passa, estamos aqui gravando esse episódio no dia 3 de abril, né? E tá fazendo um ano que o Ash saiu do anime. O último episódio que a gente teve com o Ash e Pikachu foi exibido no dia 29 de março. Então, se eu não me engano, eu postei, mas já faz alguns dias. Não foi dia 29 de março não, Vinícius. Já esqueci o dia que foi. Mas foi semana passada. Aqui. E sabe o que é mais engraçado? 25 de março. Na minha mente parece que faz muito mais tempo. Muito parece. Mais tempo. Não sei se isso é positivo ou negativo. Não sei se, tipo, nem tá fazendo falta e parece que faz há muito tempo. Ou, tipo, nossa, tá fazendo muita falta e que parece que faz milênios. Pois é, e assim, bem complexo. Do mesmo modo que daqui uma semana, dia 14 de abril, Pokémon Horizontes vai estar completando um ano que já tá em exibição, né? Então assim, tem hora que... Quando a gente fez um ano que teve a batalha do Ash com o Leão, eu fiquei assim, meu Deus, já faz um ano, passou rápido. E agora que a gente fala um ano sem Ash, a gente fica assim, nossa, mas parece que faz mais tempo. É porque a gente sente falta. É isso, essa é a verdade. Não sei se eu sinto tanta falta. Vamos saber a opinião logo após os comerciais. Vamos saber hoje. Então a gente decidiu gravar. Aqui. A gente decidiu gravar esse episódio para conversar um pouco sobre isso, tanto para falar sobre as nossas impressões desse último ano sem o Ash, tanto para falar rapidamente as nossas impressões sobre Pokémon Horizontes. Eu sei que a gente já fez um episódio falando sobre esse primeiro arco, mas daqui 2 semanas o anime vai entrar em um novo arco, então a gente vai falar tanto sobre esse primeiro ano de Horizontes, quanto as nossas impressões sobre esse ano sem o Ash. Lembrando que a gente mudou o estilo aqui do episódio, então nós não temos mais aquela parte inicial falando das notícias, né, das últimas notícias. Até porque para ficar mais dinâmico aqui o episódio e porque vocês podem acompanhar todas as notícias do mundo Pokémon, tanto no site da Pokémon Blast News quanto nas nossas redes sociais. Então siga a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, siga a gente no TikTok e acompanhe nosso site, porque a gente está sempre trazendo todas as novidades, você não vai perder nada acompanhando a gente, tá bom? Então a gente decidiu deixar os episódios do podcast mais focados na nossa discussão. Mas hoje a gente também precisa trazer o nosso bloquinho de comentários, os comentários que vocês deixaram nos 2 últimos episódios que a gente gravou. A gente teve o episódio do Legends ZA, que foi anunciado, e a gente teve o último episódio da Pokémon Concierge. Se você ainda não escutou, vai lá ouvir que tá bem legal. Então a gente vai fazer aqui rapidamente os comentários que vocês trouxeram. Sintam-se sempre convidados a comentar nos episódios o que vocês acharam, para
acrescentar algo em relação ao que a gente trouxe, fica à vontade que a gente gosta bastante de acompanhar. Vinícius, vamos começar com a da Pokémon Concierge? Que vai ser mais rapidinho. Começando pelo Pokémon Concierge. Eric Sobrosa que tá sempre por aqui, comentou. Desde sempre quis um anime de Pokémon mais Slice of Life. Tipo que foram alguns episódios de Chronicles, realmente. Alguns episódios de Chronicles foram muito bons e tinham meio essa pegada. Esse anime foi o ápice do que eu queria, e se tiver uns 4 episódios por ano eu vou amar muito. Então, aí o comentário do Eric Sobrosa. Realmente, Chronicles foi uma coisa bem quebrando paradigmas do anime, né? Acho que é bem legal, todo mundo fala muito bem de Chronicles. Eu gosto muito da vibe de Chronicles. Eu acho que, assim, é uma pena que a gente não teve mais isso. Pra quem não tá entendendo, o Chronicles foi uma série especial que a gente teve lá no comecinho de Hoenn, entre o fim de Johto e o início de Hoenn. E foram episódios que foram exibidos no Japão à parte do anime principal e que mostravam outros personagens do anime vivendo, tipo, seus próprios episódios, suas próprias aventuras. E eles agregavam muito, né? Eram episódios simples, mas super bacanas. Eu sinto falta disso, eu acho que deveria ter tido mais disso ao longo do tempo. Foi entre Johto e Hoenn? Não foi entre Hoenn e Sinnoh, não? Não, foi no começo de Hoenn. Foi no começo de Hoenn, porque ele até o mesmo estilo de animação, só tem Pokémon de Hoenn, e tem até episódios que eles perguntam do Ash pro Professor Carvalho, e ele fala que já chegou em Hoenn. Eu lembro que tem alguma menção desse tipo, assim. Por exemplo, o Rich tem Ai, meu Deus. Olha, quando começa a esquecer o nome dos Pokémon, aí é complicado. Tá o Pokémon que o Ash pegou, pássaro. Ai, meu Deus, esqueci. Noctowl? Não, em Hoenn. Swallow? A pré-evolução. Taylor, né? O Taylor, isso. O Rich tem um Taylor também. Então, assim, é bem ali no comecinho de Hoenn. 84 mil anos. 84 mil anos, pois é. Passou crônico. Mas gostei da lembrança, acho que faz muito sentido mesmo. E eu acho que vai ser isso mesmo, a gente tem uns 4 episódios por ano de Concierge. O @GeanMatos19 comentou lá no nosso canal do YouTube, que a gente sempre posta os episódios por lá também. Essa série me surpreendeu bastante, imaginei que tivesse mesmo uma continuação e aguardo por mais uma temporada de sucesso. Surpreendeu todo mundo, né? Igual eu até falei no episódio que eu não esperava muita coisa dela e foi uma grata surpresa. Bom, depois a gente teve mais comentários no episódio da revelação do Legends. Então vamos lá pra eles. Vamos lá. Victor Oliveira Sartório escreveu: graças a Deus cortaram esse negócio de Ash Greninja. Imagina se Pokémon Legends aparece com Ash Greninja. Seria muito a gente engraçado. Não pode descartar. Assim, tudo indica que por nem estar no home, assim, meio que não é pra ser, mas... Sim. Quem sabe, né? É meio difícil. E como que iam fazer sem o Ash agora, né? Também, não tem mais Ash no anime. Como que iam justificar isso? Não ia. Mas eu acho que de fato eles vão abandonar isso. Depois do que fizeram um retcon em Jornadas, que teve os flashbacks com o Greninja e ele não tava na forma Ash Greninja, eu acho que realmente não... É normal, né? Às vezes a gente tem que deixar partir, tem que deixar ir. Mas eu acho que a franquia não pode ficar fazendo coisa desse tipo. Eu crio e depois ignoro. Porque a gente sabe que Pokémon é uma coisa muito grande, assim, pra ter esse tipo de decisão. Mas quanto mais você tem contato com franquias grandes, mais você vê que esse tipo de coisa acontece com bastante frequência. Assim, né? Muita frequência. Pior que é verdade. Eu trago sempre exemplo de Doctor Who. Doctor Who tem muito retcon. Assim, teve uma temporada inteira de Doctor Who que foi basicamente retcon. Então, só pra reescrever tudo. Só pra reescrever tudo. Mudar tudo que a gente... Quebrar todos os paradigmas. Daí tem gente que odeia, tem gente que ama. Star Trek tem bastante isso. Então, quanto maior a franquia, mais frequente isso. Inclusive, Pokémon é uma franquia enorme, mas isso acontece com pouca frequência, né? Sei lá, com Pokémon pouca GS, frequência. Ash Greninja. Então,
É até aceitável. É que a bola GS não foi nenhum retcon, né? Eles só meio abandonaram mesmo, né? Só abandonaram, exatamente. Não teve nada de mudança. Mas assim, esse tipo de coisa acontece com pouca frequência em Pokémon. Então é verdade. Bem louvável. Ó, o Sávio Nunes da Silva comentou lá no Spotify. Falta o tapu da vogal A. Porque naquele episódio a gente comentou que um dos insiders aí, uns leakers que tem no Twitter, falou que achava curioso o fato da gente não ter o trio de Kalos para capturar em Scarlet Violet na DLC, nem os tapus. E ele falou, quem sabe eles não vão estar no Legends. E a gente levantou isso. E aí, quando ele me falou, quando eu li esse comentário, assim, minha cabeça, sabe, quando ela explode, assim, que você não tinha pensado? Porque ele fala, bom, já tem a vogal E, que é o tapu Lele. Já tem a vogal I, que é o tapu Fini. Já tem o tapu Coco. E o tapu Bulo. Então, assim, só não tem o tapu da vogal A. E com esse tanto de Unum no anúncio, vai ter algo de alfabeto. Eu achei sensacional. Porque a gente teve o trio lá, o Thundurus, o Tornadus e o Landorus ganhando a quarta forma. Por que não aqui um tapu ganhando? Só ficaria bem estranho, porque a gente sabe que os tapus são os guardiões de Alola, das ilhas. Então, assim, da pode onde ser, tá... uma ilha foi jogada pelo Regigigas até Kalos e ficou na costa de Kalos. Daí teve uma ilha que era de Alola e foi até Kalos. Aí pode fazer sentido. E o tapu foi junto. Mas agora, a minha maior dúvida, qual seria o nome desse tapu? Tapu Jaja? Tapu Caca? Tapu alguma coisa? Tem que... Como que a gente vai usar o A, mas como que a gente vai colocar esse A aí? Não tem uma... Não tem uma construção certa. Lele, Fini, não tem. Eles inventam. Saber como agora, a Company vai lidar com isso. Agora, já pensou? Pensa aqui comigo. Que a gente até falou no trailer. Nossa, mas tem uma barreira ao redor de Lumiose. Como que Lumiose não vai estar conectado ao resto de Kalos? Não é? Que a gente até viu no trailer que aparece um negócio, um vazio ao redor de Lumiose. Já pensou se essa Lumiose, na verdade, é uma ilha que foi criada? Que ela não tá nem em Kalos? Nossa, faz sentido. Nossa, faz uma muito ilha sentido. Artificial? Faz muito sentido, seria interessante, hein? Porque aí justifica não se passar em Kalos inteira e só em Lumiose, porque a Lumiose é uma ilha que tá aqui igual a Blueberry Academy, que tá no meio do mar de Unova. Ó, e ainda poderia ser uma ilha entre Kalos e Alola. Olha só. Então, olha, a Pokémon Company tem que ouvir nosso podcast pra usar nossas ideias. Eles já usaram nossas ideias. Ou na verdade vai se confirmar, né? Depois que a gente descobriu o nome do Pokémon da DLC, né? Quando teve o lançamento, quem sabe já tá aí no ar. Pois é, fique esperto Pokémon Company. Mas o próximo comentário é do Eric Sobrosa de novo e colocou: saudades de vocês, gostei muito do TCG com cartinhas grátis, realmente. TCG com cartinhas grátis sempre é ótimo. Isso sempre me impediu de jogar. O Legends foi uma surpresa enorme. Comecei a acompanhar os criadores em XY e tô muito feliz que voltamos pra lá, realmente. Acho que a Pokémon Company tá usando um pouco dessa questão nostalgia, né? Uhum. Eu sou meio contra, porque a gente sabe que as mídias, o mundo pop sempre se baseia em nostalgia. Tipo, na época que a Netflix lançou Stranger Things, era o auge da nostalgia dos anos 80. Então acho que a gente vai sempre vivendo ciclos. Eu sou contra porque eu acho que a gente fica meio que estagnado. Mas eu fico muito feliz a gente voltar pra Kalos, porque Kalos é muito especial pra mim. E não canto mais uma vez, né? Não canto mais uma vez. Poderia ser canto mais uma vez, mas ainda bem que não foi. Ó, o Crazy Diamond DP4 comentou: acho que o Pokémon Legends EA vai se passar no futuro. Pois é. Eu acho que vai ter alguma coisa passada e futuro. Viagem no tempo, hein, galera? Viagem no tempo agrega. Eu acho interessante. O próximo comentário é do @ssviana785. Em relação a jogos, não me importo tanto, mas gosto de novos Pokémons e as novas gerações são quando mais aparecem. Realmente. Eu adoro essa fase. Muito legal. Sim.
Ai, eu adorava. Mas daí sempre que tem uma geração nova eu tenho que lidar com gente reclamando. Isso aqui virou Digimon. E daí não, mas o seu fico um pouco sentimento cansado, eu já tô pessoal. idoso. Sim. Sentimento meu mesmo, assim, intocado e assim, tradicional é felicidade. Mas daí quando o povo começa a reclamar, eu começo, ai meu Deus, eu tô um idoso, não aguento mais ver o povo reclamar. Ó, vamos lá. O Rogério Matos 7 comentou: Olá pessoal, antes de começar fiquei muito feliz com a volta do podcast. Passei esses quase 3 meses achando que tinha acabado. Pois é, né? Não acabou, a gente precisou desse tempinho, mas estamos de volta. Na correria ainda, né? Porque era pra ter tido episódio semana passada e não teve. Mas estamos gravando. Sobre o Legends, eu não acho que ele tenha sido adiado, pois Legends saiu em 2022 e 2 anos de desenvolvimento é uma loucura até pra Pokémon. Mas isso é uma confusão que a gente faz também, né? A gente sempre acha que o desenvolvimento de um jogo começa quando o outro termina. E na verdade não é bem assim, né? As coisas estão sempre acontecendo. Então, assim, hoje eles já estão desenvolvendo a 10ª geração e assim por diante. Então, tá sempre... Nunca é 2 anos, né? É mais que isso. Dito isso, acho que o ZA vai ser lançado em novembro de 2025. Pois, como vocês disseram, o Arceus não vendeu muito e eu acredito que foi por ter saído em janeiro. Sair no final do ano é a melhor janela para lucrar. É verdade. Também faz muito sentido. Eu acho que o Legends não vendeu na época. Não sei se foi por ser lançado... Talvez seja por ser lançado em janeiro, que não é uma época muito convencional. Mas também porque eu acho que eles estavam apostando muito em... Todo mundo ficou meio que com medo de comprar, né? Tipo, será que esse jogo vai ser uma porcaria? Porque era muito diferente do que a gente estava acostumado, né? E a gente não pode esquecer o fato que Pokémon é sempre lançado em dupla. E aí tem muita gente que compra as duas versões. E o Legends era uma versão só, com multiplayer muito reduzido. A gente não ia ter competitivo, não era tanto foco em batalha. Então isso, tipo assim, o pessoal que joga mesmo nem foi atrás, né? Então tem várias coisas, né? Mas eu acho que faria sentido também lançar no final do ano, tá? Igual ele tá sugerindo aqui. Sim, eu acho que seria melhor mesmo. Acho que lançando no final de 2025 daria praticamente 4 anos. Enfim, estou empolgado que vamos ter um jogo... Não, acho que vamos ter um jogo estilo GTA. Será? Engraçado. Poder roubar o Gogote dos outros? É interessante. Só que você vai desbloquear áreas da cidade ao decorrer do jogo. Provavelmente vai ser isso mesmo. Gostaria muito que continuassem mudança a forma de batalhar. Principalmente se, como foi com o Arceus, ZA não tiver competitivo e nem o home. Alguma coisinha eles sempre vão inventar, assim. E aí... Sabe o que eu tava pensando? Que seria interessante, ele falou ali das formas de batalha. Eu acho que vão seguir, como foi em Legends Arceus, que tem aqueles estilos ágeis e etc. Mas eu acho que seria tão legal se tivesse um jogo que a batalha fosse estilo Pokémon, sabe? Aquele Pokémon Tournament. Que você controla o Pokémon. Se tivesse um modo desse de batalha, não precisaria ser o único modo de batalha, mas seria tão interessante, seria tão legal. Tipo uma luta livre, assim. Isso. Nossa, eu nunca joguei Pokémon. Você controla o próprio Pokémon. Nossa, é bem interessante. Tem a demo no Switch, se você for baixar. É bem interessante a forma como você batalha. Mas seria legal. Não precisa nem ser tão complexo, porque o Pokémon é mais arrojada. As formas que você controla o Pokémon. Podia ser uma coisa mais simples. Mas seria interessante ter um estilo de batalha assim. Acho que ia agregar bastante no jogo. Sim. E aí ele continuou. E aí em 2026, um Pokémon Day vai ser anunciado 10ª geração. E eu tô sentindo que pode ser um retorno a Kanto para uma nova história. Ah não, por favor. Por favor, não. Aí a gente teria uma comemoração da franquia como um todo. Olha, Rogério, eu espero que isso não aconteça, porque a gente já comemora Kanto o ano inteiro, todo ano. Assim, a franquia sempre tá em Kanto, entendeu? Então eu acho que gostaria que isso não acontecesse. Se tiver um jogo que tenha Kanto também, que seja uma coisa a mais, aí eu concordo. Agora, só Kanto, nossa, difícil defender daí. Eu acho Kanto muito limitado perto das outras regiões. Depois que você joga as outras, você... Olha, pra mim, depois que eu joguei Jotô, eu já considerei Kanto meio, sei lá, meio
enfim, acho meio arcaica na minha visão. Era a primeira, né? Difícil. Sim, não. É louvável, é uma região muito boa pro que se propôs. Só que enfiaram tanto canto na nossa garganta que a gente não aguenta mais. Ai. É até engraçado, tipo, porque outros jogos... E depois a gente vai defender o Ash, depois de falar que enfiaram tanto também. Tá bom. Ai, eu não aguento mais Ash, não aguento mais canto. Não, porque o Ash faz muita falta. Ai. Hipocrisia, né? Que hipocrisia. Bom, vamos para o último comentário. O último comentário é do Shadow Bardiel. Ele fala assim: vocês esqueceram que Pokémon não é apenas os jogos de videogame. Bem, eu não esqueci, porque todo podcast a gente não fala só dos jogos. Se você for ver o último podcast, já não é dos jogos de videogame. Então, aí se você for escutar todos os podcasts, você vai ver que a gente não fala só dos jogos. A gente abrange bem a franquia. Inclusive, se você for no site poke-blast-news.net, você vai ver que a gente tem uma aba com vários temas de Pokémon, não só os jogos, hein? Inclusive os jogos, a gente quase nem fala, hein, dos jogos, mas enfim. Tem muita coisa que depende de uma nova geração para acontecer, sendo as mais importantes, Pokémon TCG e animação. Bem, nem sempre, né? Horizontes não seguiu nada da nova geração. Horizontes está bem afastado da última geração, mas enfim. O TCG precisa de uma nova geração a cada 3 anos para continuar organizado. Bem, não é meu local de fala, o TCG. Eu fiquei pensando bastante nesse comentário, mas assim, eu acho que eu não concordo muito com isso, porque a gente tava falando do cronograma de lançamento, né? Que a franquia, a cada 3 anos, ela tem que se renovar, e a gente sempre debate isso. A gente falou no Scarlet Violet, porque tinha que lançar do jeito que tava, talvez não tava perfeito, mas tinha que lançar porque tudo tem que acontecer. Mas aí eu fiquei pensando algumas coisas. Por exemplo, primeiro, aqui ele acha que o TCG e a animação são as mais importantes. Eu acho que não. Eu acho que os jogos ditam o calendário da franquia. A animação e TCG é decorrente disso. Não é o jogo que precisa lançar, porque o anime tá acabando e a gente precisa ter uma nova coleção de Pokémon TCG. É o inverso. Então, eu imagino que se a Nintendo e a Game Freak falar, não, nós não vamos lançar a 10ª geração em 2025, em 2025, a gente vai lançar em 2026, eu acho que tudo vai se ajustar para isso acontecer dessa forma. Né? Eu não acho que o TCG, tipo assim, o TCG morre se não tiver um novo jogo. Até porque o estilo de TCG de ter uma rotação por ano, ela ainda convive nesses momentos de transição com mais de uma geração. Então hoje a gente tem os Pokémon X no formato, que são dos jogos que se referem à 9ª geração. Mas a gente ainda tem os Pokémon V, VMAX e V-Astro, que são dos jogos da 8ª geração. Então essas coisas convivem. Eu não acho que o TCG cria esse rompimento de uma geração para outra. Então, se a gente precisar de um ano a mais, eu acho que o TCG continua funcionando. E tem outra coisa, e a animação também. Eu também acho que se a gente precisar de um ano a mais de anime, a gente tem. E é igual o Vinícius falou, Horizontes começou em abril, sendo que os jogos lançaram em novembro. E o resto do mundo, não só o Brasil, como os Estados Unidos, tá recebendo os primeiros episódios de Horizontes agora em março de 2024. Então, quase assim, um ano depois. Quase um ano depois, não. Mais, né, de um ano quase um ano depois. Então, assim, o Ocidente não acompanha o Oriente, só pra começar. Tanto de TCG, quanto de produtos, quanto de anime. Então, assim, a gente já não tem esse par das coisas acontecendo junto. E eu acho que a franquia não depende disso pra continuar acontecendo. Então, assim, eu imagino, se a Nintendo falar, nós vamos lançar os jogos mundialmente em 2026, todo o resto vai continuar funcionando da mesma forma. Eles vão estender todo o resto se adapta tranquilamente. Eles vão estender o TCG, eles vão estender o mangá, eles vão estender o que for. Porque eu acho que não é tão urgente assim, não é tão mandatório.
Eu acho que quem dita as regras do jogo são os jogos e não o resto. Mas é a opinião de cada um. É que eu fiquei bem pensativo depois que eu vi esse comentário, porque às vezes a gente tem essa impressão e a gente fala isso. Mas eu não sei se encaixa tão bem se a gente parar pra pensar. Talvez daria pra fazer até um episódio falando sobre isso. Mas olha, quem tiver uma opinião diferente ou alguma reflexão a partir disso que a gente trouxe, deixa aqui nos comentários também e no próximo episódio a gente lê, né, Vinícius? Exatamente. Sempre comentem, vocês comentando me deixam feliz. É isso, deixam o Vinícius feliz. Inclusive queremos mais comentários. Exatamente. Mas vamos lá. Um ano sem Ash. A gente teve o fim de jornadas, onde o Ash finalmente se consagrou lá ao campeão mundial do torneio da coroação. Se tornou o treinador mais forte do mundo, assim, pro torneio, né? Derrotou o Leon, que era um treinador invicto, atingiu o ápice. E aí depois a gente teve o anúncio que ele sairia. A gente teve outros 12 episódios especiais, né? Tipo assim, como seria o Ash sem nenhuma pressão de batalhar, de conseguir insígnia, de participar de nenhum torneio, com bastante nostalgia. E aí acabou. A gente teve um último episódio onde ele refletia o que era ser um mestre Pokémon. E aí, né, que era algo que ele sempre disse ao longo de todos esses anos. E aí ele chega à conclusão que é ser amigo de todos os Pokémon do mundo e conhecer todos os Pokémon. E aí a gente teve a passagem do manto pra Lico, Pokémon Horizontes, Terápagos, a turma do dirigível. Uma história totalmente diferente, tipo assim, olha, não tem insígnia aqui, não tem ginásio. Assim, tem, né? Porque ainda se passa no universo do anime. Mas o foco não é esse. A gente constrói uma história própria, a gente tem um plot próprio e a gente segue a partir disso. E aí, basicamente, Vinícius? A gente não tem nenhuma ligação mais com Ash. A gente não sabe nem se Horizonte se passa no mesmo universo. Assim, universo compartilhado, porque a gente até hoje não teve uma referência em Pokémon Horizontes que diga, tipo, algo que aconteceu no anime do Ash que aconteceu aqui também, né? Tipo, uma referência cruzada, sei lá, apareceu um líder de ginásio que mencionou implicitamente a batalha com o Ash. A gente não teve nenhum... Ou a Lico ficou sabendo que o Ash... A gente não tem nem essa âncora temporal, né? Não, a gente não sabe nem se passou pelo mesmo universo, nem se é no mesmo momento. Ela não encontrou um amigo do Ash, ela não encontrou o Gol com o Cinderace. A gente não ficou sabendo se o Ash é campeão nesse momento aí, nesse lapso temporal e espacial aí que a Lico vive. Então, não temos nenhuma... O Ash não vai... Gente, infelizmente... Muitas pessoas te enganam, mas o Ash não vai voltar adulto, não vai voltar casado com a Serena. Nossa. Se alguém te falar isso, a pessoa te engana. Fique esperto. Olha, todo dia tem um clickbait na internet. Todo dia. Essa semana eu já vi no YouTube de novo. Ash vai voltar. Então, assim, é uma coisa que as pessoas estão sempre perguntando. E, assim, os executivos do anime lá já disseram: não descartamos a possibilidade, mas também a gente não tem nada pra falar sobre isso. E assim, pra mim o pior não é nem querer que o Ash volte e nem sentir falta do Ash. É as pessoas enganarem você que tem essa vontade do Ash voltar, falando que o Ash vai voltar e plantar falsas esperanças pra depois você ficar decepcionado. Então, prestem atenção no conteúdo que vocês consomem, porque tem muita gente mau caráter. Pois é. Eu acho que o que aconteceu é que a imagem do Ash estava muito desgastada, né? Tipo assim, eu gostava de acompanhar o anime. Eu gostava de assistir toda semana, independente se era filler ou se não era. Eu gostava, eu torcia, eu vibrava. Mas eu acho que se a gente for pensar no público amplo, tipo, o público dos jogos, por exemplo, o público do TCG... o público que tá por fora da franquia ou que foi perdendo esse vínculo ao longo do tempo, a gente sabe que as pessoas sempre falavam a mesma coisa. Eu tô cansado do Ash, ninguém aguenta mais o Ash. O Ash não sai do lugar.
toda vez que começa uma nova geração, reseta o Ash, preciso tirar o Ash. A gente sabe que essa imagem tava bem cansada, né? Tava tipo assim, o povo tava cansado do Ash. Claro que ganhou todos os holofotes quando ele ganhou do Leon, que foi uma notícia assim, que circulou o mundo inteiro. E atraiu a atenção das pessoas. Mas eu acho que não era suficiente pra falar assim, olha, a partir de agora eu vou voltar a acompanhar. Então... não, ninguém ia voltar a acompanhar, porque o Ash... Né? E acho que as pessoas iam, inclusive, abandonar. Ah, não, agora o Ash já é campeão, então nem compensa assistir, porque não tem mais o que ele fazer, porque tem muita gente que tinha essa mentalidade, né? Sim, se ele ganhasse, não tinha mais pra onde ir, né? Tipo, tanto que a gente chegou a falar em episódios, né? Até quando a gente fez nossa previsão se o Ash ia ganhar ou não, eu até falei, olha, se o Ash ganhar, o anime vai precisar lidar com isso, né? Porque uma coisa é ele perder e falar, beleza, tentei, não deu certo, vou continuar tentando. Outra coisa é tentar e ganhar. E aí o anime não pode ignorar o fato. Se bem que a gente sabe época, que... a gente até deduziu, a gente pensou, criou teorias do que o Ash poderia fazer caso ele ganhasse, né? Que daí, tipo, fazer uma coisa de, tipo, ele ser o mentor dos protagonistas dos próximos jogos. Assim como foi mais ou menos na época da Mei, da Dawn ali, que ele não era o mentor, ele tinha a própria jornada dele. Mas ele tinha uma experiência, né? Exato, tinha protagonista que acompanhava ele. E assim, talvez até funcionasse. Tipo, digamos que no anime atual, no horizonte, estivesse o Ash orientando a Liko. Seria uma passagem de bastão muito mais suave do que foi. Sabe? Eu acho que seria bem interessante. Seria assim, acho que seria o ideal. Seria o mais conservador possível. A Pokémon Company não foi conservadora nessa decisão de cortar o Ash totalmente. Mas, enfim, daí não fizeram isso, mas seria uma decisão muito conservadora de, tipo, o Ash tá passando o bastão pra Liko, talvez nem precisasse passar o bastão só pra Liko, daí na próxima geração a gente acompanhasse ele acompanhando outro protagonista do próximo jogo, da próxima geração. Seria bem interessante se levassem isso, né? Então, eu até, ao mesmo tempo que eu falei que eles iam precisar lidar com isso, os 12 episódios que vieram depois... meio que mostraram que eles não estavam nem se importando com isso, né? Porque os episódios mostravam o Ash livremente seguindo a jornada dele, tipo assim, olha, não me considero mais forte do mundo, tô aqui pra aprender, quero continuar viajando e conhecendo novos lugares, novos Pokémon. Que é basicamente o que sempre aconteceu. Então, ao mesmo tempo, a gente poderia pensar o quê? Que uma nova temporada com ele poderia seguir por esse mesmo caminho e simplesmente não iam usar o fato dele vencer o Leão como algo... que define quem é o Ash, né? Tipo, o que poderiam fazer, que seria interessante, tipo, ele acompanhava a Liko nessa... A Liko seria a protagonista da vez que ele iria acompanhar, e a obrigação dele, ao invés de ganhar insígnias e tal, seria batalhar com o máximo de pessoas possível, ser tipo uma Nemona da vida, inclusive a interação Nemona e Ash seria muito interessante, e capturar o máximo de Pokémon possível. Tipo... sei lá, o Ash acompanharia Liko por aldeia. O Ash capturaria o máximo de Pokémon possível. Daí, enfim, daria o holofote pro máximo de Pokémon daquela região possível. Só que daí talvez o anime caísse numa mesmice danada, né? Seria tipo, toda a região seria dessa forma. É porque eu acho que eles não iam aceitar colocar o Ash no papel secundário. Sabe? Sim, tipo, o Ash ia precisar ser o protagonista. Ele ia, tipo assim, ter o desafio do ginásio. A gente sabe que o anime já faz um tempo que abandonou essa estrutura rígida de ginásio, insígnia, liga Pokémon. Desde XY a gente não teve mais isso. Né? Em Alola, em Galar, em Paldea. Então nada impediria do Ash fazer parte da história que a Liko tá vivendo hoje. Né? Mas eu acho que ainda assim eles não iam abandonar, tipo assim, do Ash ser o papel central. Sim, seria complicado se ele ser um papel secundário, ele cumprir um papel secundário, né? Eu acho que eles quiseram deixar a imagem do Ash adormecer um pouco. Eu não acho que vão abandonar, porque assim, eu não me imagino vendo a Liko por 20 anos. Sendo bem sincero, eu não acho que Pokémon Horizonte tem esse fôlego ainda. Não faz sentido pra mim. Não sei, mas assim... Eu também não me vejo vendo a Liko por 20 anos, mas eu também não me vejo voltando a ver o Ash, viu?
Pra ser bem sincero. Não diga isso. Assim, não, é só uma percepção minha, mas eu acho que seria difícil reintroduzir o Ash, pra ser bem sincero. Eu uso como comparação, que é inevitável não comparar, o anime de Pokémon com o anime de One Piece. O One Piece também tem essa ideia vaga. O intuito do Luffy é ser o rei dos piratas, achar o One Piece. O intuito do Ash era ser o mestre Pokémon. Nunca é dito que são essas duas coisas. Nunca é dito o que o Luffy precisa ser pra ser definido como o rei dos piratas. Nunca foi dito o que o Ash precisa ser pra ser um mestre Pokémon. Então, o que o One Piece consegue arrastar muito bem é sempre aparecer um novo problema pra ser resolvido. Tem os arcos de One Piece, tá bom que o anime de One Piece também é bem arrastado no quesito de um episódio se arrastar muito, às vezes um episódio inteiro é praticamente uma batalha só, mas ao mesmo tempo eu acho que o One Piece consegue se reciclar, e é uma coisa que seria muito difícil em Pokémon, e achar novos inimigos. O One Piece tem sempre o inimigo da vez, o inimigo que é olha, ele é o ápice, se o Luffy vencer dele, o Luffy vai estar num degrau a mais. O Ash já não tinha esse luxo. Não tinha esse inimigo. Exato, não tem esse inimigo pra ir movimentando ele, sabe? O Luffy tem fulano lá que é muito forte. Daí o Luffy tem essa jornada pra chegar até o fulano e, enfim, conseguir vencer aquele fulano. O Ash já não tinha isso, não tinha, sabe, alguma coisa que movimentasse ele. Nem a equipe vilã direito a gente tem hoje em dia em Pokémon. Os vilões são muito mal trabalhados no anime, sempre foram. Inclusive, daí essa é uma questão que eu tava reparando ontem, inclusive, que o anime, se você for analisar bem o anime, ele era uma coisa muito episódica, era uma coisa muito... O episódio que o Ash captura o Caterpie, o episódio que a Chikorita evolui, sabe, eram muito episódios que vagamente se conectavam numa coisa maior. E é uma coisa que Horizontes não faz. É uma coisa mais serial, sequencial, Horizontes, né? Tipo, uma coisa vai levando a outra, sabe? É muito mais intrínseco essa conexão entre os episódios em Horizontes do que era com Ash. Com certeza. Ali no final da vida do Ash, ali em Jornadas, já ficou mais assim. Mas é muito mais forte isso em Horizontes. Em Horizontes é muito sequencial, eu diria que até mais ocidentalizado, é uma coisa mais tipo, é uma coisa que eu veria na Netflix, é um molde que eu veria na Netflix, por exemplo, sabe? Então, o anime não, eu sinto que o anime não conseguiu reciclar o Ash dessa forma, e por isso eu não vejo o Ash voltando. Toda essa volta pra explicar o porquê eu não conseguiria ver o Ash de volta, não sei como reintroduziriam o Ash no anime, entendeu? Esse é meu ponto. Olha, eu acho que vão guardar o Ash pra um retorno triunfal, assim, em algum momento. Não triunfal no sentido, assim, no ápice do ápice, mas pra resgatar todo um hype de novo com isso, sabe? Porque a gente tem reações muito mistas com Horizontes hoje. Muito mistas. Sim. Assim, a gente ou tem você ama ou você odeia. A gente tem o pessoal que gosta, o pessoal que odeia, que não suporta. A gente vê... É aquela coisa, né? Comunidade Pokémon é complicado, porque a gente tira um personagem, a gente põe outro, aí agora a gente tem, não imaginava que eu gostava do Ash, que eu acho que não deveria ter saído, a Liko é insuportável, eu não aguento ver esse anime. É complicado, É complicado. Né? Tipo assim, o anime de Pokémon Horizontes vai caminhando assim, eu acho que se a gente for ver, ele caminha a passos até mais rápidos do que a jornada do Ash, né? Sim, porque se a gente pensar assim, tudo que aconteceu tem uma nesse primeiro comparação bem ano... forte, né? Só que tem uma comparação bem forte nisso, que daí são contra-argumentos. Eu concordo com você, mas tem que trazer contra-argumentos. Diga. Quantas capturas a Liko fez na mesma quantidade de episódios que quantas capturas o Ash fez, por exemplo? Isso a parte considerando inícios de jornada, sim, sabe? A parte de captura é muito baixa. Até mesmo porque pro Ash a gente precisava de uma equipe, né? Pra seguir a estrutura dos ginásios e tudo mais. Então, assim, essa parte de captura, de fato, o anime não depende de capturas pra funcionar.
né? E já tinha, tipo assim, eles colocaram bastante Pokémon que já vivia no dirigível. Então, assim, é um dirigível que já é meio populoso de Pokémon. Sim. E eles trouxeram uma ideia de, tipo, podemos ter episódios que novos Pokémon se juntam à tripulação sem necessariamente ser capturado, né? A gente já teve o episódio do Mouse Hold e a gente já teve o episódio da Sinistea. Então, isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo eu acho isso muito um tiro no pé, sabia? Porque não tem muito essa reciclagem de novos Pokémon. A gente não tem, tipo, uma coisa mais rotativa. Eu acho que seria muito mais interessante uma coisa estilo o que o Go fez. Tipo, tá sempre com várias equipes diferentes. Acho que seria bem interessante, porque... Mas ao mesmo tempo não tanto quanto o Go, sabe? Porque aqui não tem pra onde eles mandar tanto Pokémon. Tem que ficar no dirigível. Sim, mas não tanto quanto o Go, mas eu acho que, nossa, eu sinto um pouco de falta disso, porque fica maçante ver sempre os mesmos Pokémon, porque pra mim meio que o Pokémon queima as chances dele aparecer em determinadas ocasiões. Por exemplo, sei lá, o Snorunt usou o gelo dele pra curar a ferida de alguém. Se isso for repetido, essa ação, essa cena do Snorunt fazendo isso, vai ficar muito maçante, entendeu? Então acho que limita um pouco. Talvez agora nessa próxima fase não tenha mais dirigível, talvez isso seja até mais fácil. Mas ao mesmo tempo eu acho que a Lico é muito... precisa mais de capturas. Eu acho que a Lico... Tá bom que não tem por que ela capturar, mas seria muito interessante se ela capturasse, sabe? É que eles têm muito essa construção dos três como... treinadores que começaram sua jornada agora, são totalmente maturos e não sabem tantas coisas, e estão, tipo assim, se descobrindo como treinadores. Então, tipo assim, você pode ver que até mesmo a captura da Ratina, da Tinkatink, do Latrell, foi tipo assim, eles realmente construindo uma amizade ali, tipo assim, você quer se juntar à minha equipe, como se fosse uma coisa que, na perspectiva do Ash, isso já estava bem estabelecido, entendeu? Mas aqui pra eles é algo, assim, muito significativo, porque é o começo de tudo. Então acho que é por isso que eles estão, tipo... Mais um sentimento de, tipo, como se fosse adotar um animalzinho perdido, basicamente. Sim. Tipo, até mesmo, por exemplo, o Quaxly, que no começo não era da Dot, né? Aí ela teve o momento de capturar ele, por mais que ela já gravasse os vídeos com ele. O Fuecoco, que já tava no dirigível, e aí o Rain se tornou amigo dele. O episódio da Tinkatink muito bacana, da Ratina também. São momentos, assim, a relação que está sendo trabalhada com os Pokémon, eu acho que está sendo super bacana. A gente vê muito mais eles. Porque ao mesmo tempo a gente, talvez lá, antigamente, tinha vários Pokémon capturados, mas o Pokémon não aparecia todo episódio. Ele aparecia de vez em quando. Tanto que era uma crítica que eu fazia. Já era o suficiente. Era um problema com alguns Pokémon, mas eu acho que em outras ocasiões não era tão maléfico assim, tipo Torkoal. Torkoal é um Pokémon que eu me apeguei basicamente pelo anime, por mais que ele fosse um péssimo personagem no anime. Eu achava péssimo. Não, mas eu achava, eu acho que eu me afeiçoei a ele mais fácil. Por exemplo, o Trico. O Trico, foi meu inicial de Hoenn por conta do anime, porque o anime me influenciou. Eu acho que falta um pouco disso em Horizonte, sabe? Ao mesmo tempo que falta um pouco de variedade de Pokémon, sobra a mesmice dos Pokémon que eu já tenho ali, e eu não consigo sentir afeição por eles ali. É uma coisa meio paradoxal, eu não consigo sentir afeição por eles ali, enfim, é complexo. E eu acho que também outra questão que atrapalha um pouco o anime de Horizontes é o protagonismo dividido. E isso não dá um norte pro anime, de fato. Não tem... Assim, a gente tem alguns nortes meio nublados, assim, algumas coisas que a gente sabe pra onde o anime tá caminhando, mas não tem nada muito definido. É a mesma coisa que eu falei do Ash querer ser um mestre Pokémon. Ele tinha um objetivo definido, por mais que ele fosse o mais vago possível, mas tinha um objetivo definido. Alguma coisa movimentava ele. A Lico não tem muito isso. Um dos objetivos foi encontrar os Pokémon lá os 6 heróis. Do treinador, os 6 heróis.
Mas assim, não tem... Eu acho que falta um pouco, em um ano de anime, falta um pouco aprofundar o que é isso. Porque senão a gente fica meio que rodando em círculo e não sabe pra onde tá indo. Mas, esse que é o grande problema da Liko pra mim, entendeu? Isso que você falou é legal, porque, tipo assim, o Ash tem um objetivo a longo prazo indefinido. A Liko já tem um objetivo mais definido a curto prazo, porque o único objetivo dela no momento é ajudar o Terápagos a encontrar os 6 heróis, os 6 Pokémon, que já encontrou 4, só tá faltando o Cleaver e o Entei. E chegar a Hakua, que é esse lugar que o Terápagos que é mencionado nas histórias, e do Lucius, que provavelmente eu acho que seja a cratera de Paldeia, que é onde vai, sei lá, o Terápagos vai assumir a forma e tudo mais, porque eles querem reunir os 6 heróis. Né, o Inkitakami. Eles reuniram os 6 heróis pra conseguir, tipo assim, conseguir com isso ter a ajuda do Rayquaza Preto, que até agora não conseguiu juntar com ele, pra chegar em Hakua e fazer o Lúcio se reencontrar com todos os Pokémon antigos. E ponto final. Eu acho que isso vai acontecer no máximo nessa geração. Sim, só que daí é muito problemático, porque é uma coisa a um prazo muito pequeno. Não tenho perspectiva depois do que isso vai acontecer. Inclusive foi uma coisa que a gente falou quando a gente tava falando do anime, né? Eu lembro de ter falado isso, a gente não tem, igual você falou também, a gente não tem uma perspectiva de ver a Liko por 20 anos. Porque parece que a história dela é muito limitada, sabe? Esse é meu ponto, sabe? Mas ao mesmo tempo tem outro problema embutido nesse daí, é que o anime não se decide se ele quer ter só a Liko como protagonista ou quer ter a Liko, o Rain, a Dot como protagonista. Ele não assume os 3 protagonistas, mas ao mesmo tempo não descarta os 2 protagonistas que não são a Liko, daí no caso. Sim. Então, a gente faz a comparação da Liko com Ash, assim, não oficialmente, né? Porque a gente deveria comparar então o trio com o Ash, ou o trio da Liko, Rain e Dot com o trio de ouro lá de canto, Brock, Misty e Ash. Então, não tem, assim, no anime do Ash, isso era muito bom, que o Ash era o protagonista real, oficial, ele era o bambambam da franquia toda, do anime inteiro. Enfim, e os personagens que acompanhavam ele, os companheiros dele, tinham momentos de protagonismo, mas isso não isentava o Ash de andar com a história, sabe? A Dawn, por exemplo, enfim, até a Misty, o Brock, exatamente, o próprio Gol, ele... Mas o Gol também eu acho meio problemático, porque na época de jornadas também tinha essa, o Gol é protagonista também, mas enfim. Então, aí por exemplo, o objetivo do Gol era encontrar o Mew, encontrou o Mew, pronto, acabou, resolvido. Vai ser a mesma coisa com o Rain, que quer capturar o Rayquaza. Vai chegar um momento que o Rayquaza vai se juntar ao grupo pra formar os 6 heróis, tá feito, objetivo completado, acabou a história. Bom, pessoal, deu um breve problema aqui, que minha gravação parou, mas voltamos. Então vocês vão sentir um cortezinho aí na minha fala. Bom, Vinícius, vamos lá. Mas então... A gente tava falando então que não tinha protagonismo. Exato. Pra esses 3. Não tem, assim, o problema é o anime não se decidir se os 3 são protagonistas, se só a Liko é protagonista. Enfim, e eu acho que os outros protagonistas têm as suas próprias histórias, isso é tranquilo, dá pra levar. Mas eles não tratam a Liko como realmente uma protagonista. Porque, pra mim, se a Liko realmente fosse ser uma protagonista de verdade, eu acho que ela teria que unir todo mundo, sabe? E ela tinha que resolver as coisas. Exatamente. Porque quando a gente tinha que resolver as coisas no anime anterior, era o Ash que resolvia de alguma forma. Agora, me incomoda profundamente, toda vez que ela e o Rain estão em um perigo maior, é o Fred e o Capitão Pikachu que tem que resolver. Pois é. E aí, não me adianta nada, porque pra ter um Capitão Pikachu resolvendo todos os problemas, que seja o Ash com o Pikachu resolvendo, então. Exatamente. Então, e daí é mais covarde ainda, porque o anime não se decide se os 3 são o protagonista ou se o Fred com o Capitão Pikachu são protagonistas também. Então fica assim, tudo muito perdido. E
Eu acho que a Liko não faz esse papel de protagonista de unir todo mundo. Assim, novamente, comparando com One Piece também. Luffy sendo protagonista, todos os companheiros do Luffy são unidos por ele, sabe? São assim, todos, por mais que ele seja o capitão, todo mundo anda com a história por ele. Isso também era com Ash. O Brock não era. O Brock era acompanhante do protagonista, era companheiro do protagonista, ele tinha as próprias histórias dele, mas ele tava ali na equipe por conta do Ash. A Mei. Ele era mais fraquinho, né? Ah, sim, mas tipo, por exemplo, a Mei. Enfim, o Max, todo mundo que todo mundo que participava ativamente do anime era por conta do Ash, que era o protagonista, então fazia muito sentido. Agora, a Liko, nesse papel totalmente passivo de, assim, não fazer nada, enfim, é muito complicado levar ela a sério como protagonista. Isso é um grande problema e é um dos grandes problemas do Ash não estar no anime. Eu acho que é uma grande perda que a gente teve, então, foi do Ash. Até agora, você não me deu nenhum motivo pro Ash não voltar. Não, o problema é que assim, por mais que eu também gostaria que o Ash voltasse, não no mesmo papel que ele tinha antigamente. Também não quero que ele volte casado com a Serena, com 3 filhos, e não quero isso de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo não quero que volte o mesmo Ash que a gente teve, por exemplo, nos 12 últimos episódios ali. Sabe, eu não quero que tenha esse Ash imaturo, esse Ash que... Eu também não. Eu queria que fosse um Ash... Pode ser da mesma idade, pode continuar tendo os 10 anos dele, não vou tirar isso dele. A fonte da juventude dele pode continuar jorrando. Mas eu acho que tem que ser um Ash que tenha uma bagagem, sabe? Tem que ser um Ash que, tipo, tenha um... Enfim, tenha... Jornadas fez isso, né, de certo modo. Jornadas mostrou que o Ash tinha uma bagagem. Sim. E assim... Mostrou, né? Seria muito interessante. É como eu falei, o anime ideal, assim, seria bem complicado voltar com isso agora, porque a gente já teve a Liko, a gente já não ia conseguir se desvencilhar desse formato da Liko, etc. A gente já queimou a largada tendo a Liko, Rain, etc. Mas eu acho que é muito complexo criar uma história pro Ash voltar, sabe? Eu acho que seria muito complicado. Se eu fosse produtor do anime, eu ia chorar se eu tivesse essa obrigação de, vou ter que dar um jeito do Ash voltar e eu não sei o que eu vou inventar, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que quanto a isso, eles são criativos. Porque assim, se a gente olhar essas últimas 2 gerações, o campeonato da Crossa Mundial foi algo totalmente diferente para uma geração inteira. Algo que, assim, foi criado para funcionar ali, ignorando totalmente os ginásios de Galar. E agora, a gente tem também uma história totalmente diferente e criativa. É criativa a história. Meio que também ignorando uma trajetória comum pelos ginásios de Paldea. Então eu acho que eles criarem alguma coisa pro Ash, pra ser legal, eu acho que, tipo, daria conta, sabe? Sim, Eu acho que não seria um problema isso. Tipo, não sei como encaixar. E no máximo, eles podem simplesmente ignorar Pokémon Horizontes e, tipo assim, considerar que é uma linha do tempo alternativa, que nem tá na mesma dimensão, enfim. Mas eu acho que seria bem vergonhoso, inclusive no quesito empresarial pra Pokémon Company, sabe? Tipo, eu fiz vocês assistirem o anime um ano inteiro, mais de um ano no caso aí vai ser, né? 3 anos. Eu fiz vocês assistirem esse anime por 3 anos, mas nada disso que vocês assistiram tem relevância, deve ser considerado. Mas agora volta aqui ver o Ash. Eu acho que seria até meio vergonhoso pra Pokémon Company. Eu acho que o Ash poderia voltar em uma ocasião extremamente especial pra angariar no sentido nostalgia. A Liko um dia vai pra Kanto. Nossa, bem provável disso acontecer. A Liko vai pra Kanto e lá ela encontra o Ash. E daí o Ash tá... Enfim, daí a gente vê um pouquinho do Ash. Um episódio só e o Ash faz uma aparição totalmente inesperada, sabe? Eu acho que isso já pode acontecer. Agora o Ash tomar as rédeas do anime de novo, daí eu acho... Simples de resolver. Sim. Termina Pokémon Horizontes
com a Liko vendo o Ash batalhando com o Leon. Pronto, tudo aconteceu antes do campeonato da coroação dos 8 mestres. Aí você foi perspicaz. Aí pronto, aí... resolvi o problema. Sim. Aconteceu no mesmo universo, mas está ao mesmo tempo de jornadas. Faz sentido. Horizontes termina com o Ash podendo continuar da onde a gente viu. Ó, ainda pensando ainda mais, hein? Pensando ainda maior, ainda mais nas teorias. A Liko, como a gente não tem âncora temporal nenhuma na história da Liko, a gente não tem problema nenhum com o tempo na Liko, acontece isso que você falou. O fim da jornada da Liko em Horizontes é o começo da jornada, enfim. A batalha do Ash contra o Leon é o início da jornada de Liko e Ash. Seria interessante também. Tipo, também. A Liko assiste lá a batalha do Ash e os dois começam a viajar juntos. Daí acho que seria bem interessante. Ou até fazer essa passagem de bastão dentro do próprio anime Horizontes e não necessariamente a Liko ser a próxima pessoa a encontrar com o Ash. Enfim, conseguir colocar, incluir o Ash tipo, nessa sei história. lá, o Fridge. Exatamente. Fridge que encontrou o Ash. Sim, o Fridge que encontrou o Ash. Enfim, seria bem interessante. Isso seria factível. Essa teoria que você levantou daí seria bem legal. Seria meio estranho, assim, seria uma coisa bem quebra de paradigma também, porque eu nunca iria pensar nisso acontecendo. Acho que seria uma surpresa bem legal. Mas daria pra fazer, é factível. Olha lá, Pokémon Company, contrata nós que a gente tem muito boas ideias. Boas ideias, tá vendo? A gente resolve as coisas. Sim. Mas assim, eu gosto de Pokémon Horizontes, tá? No começo eu disse que que me irritava a introspecção da Liko. Mas você sabe que eu achei curioso que eu tava assistindo a versão dublada agora, né, da Netflix. E em português ficou muito mais legal. Eu tive essa sensação de gostar mais da Liko na versão dublada do que a introspecção dela em japonês. Eu achei muito estranho essa sensação que eu tive, mas eu achei muito mais de boa na versão dublada. E eu acho assim, eu tô acompanhando o anime e tô gostando, sabe? A vibe, legal, não é um anime ruim, sabe? Não é um anime ruim. Fala assim, nossa, péssimo. Eu acho, igual a gente falou, eu acho que ele caminha mais rápido até do que antigamente. Tem personagens interessantes, tem Pokémon interessantes. Eu acho que vai ter um fechamento legal dessa história. Mas é aquilo que eu sempre vou falar. Se for falar pra mim, escolher entre uma jornada do Ash e uma jornada da Liko, eu preferiria uma jornada do Ash. Sim, acho que é porque não deu tempo, né, de a gente se apegar tanto a Liko, né? Então... Não deu tempo, mas eu acho que não vai. Isso não vai acontecer. Não sei. É que assim, a gente trouxe várias diferenças entre o Ash e a Liko, né? São várias diferenças. Mas também a gente tem que ver que o tempo também é outro. Nós somos outros. O mundo é outro. O Vinícius de, sei lá, 5 anos que assistiu o primeiro episódio do anime, não é o Vinícius de 25 anos, entendeu? Então, acho que a forma como a gente vai se apegando ao personagem é diferente. E assim, você falou que não é um anime ruim. Realmente, não é um anime ruim. Eu não acho que seja um anime ruim. Só que, como eu falei, eu sou outro Vinícius, o mundo é outro mundo. E eu acho que eles não conseguiram adaptar isso bem ainda. Porque eu só consigo assistir esse anime maratonando. Eu não sei se eu não tenho mais paciência. Eu tô fazendo isso agora também. Lembra quando... Eu tô fazendo de mês em mês. Lembra quando eu falei... Tô fazendo de 4 em 4 episódios. Exatamente. Lembra quando eu falei no podcast que a gente falou do anime? Não tem como não maratonar esse anime. Porque assistir o anime toda semana fica muito maçante. Então acho que eles não conseguiram absorver esse imediatismo do mundo que a gente tem agora, 2024, século 21. Eles não conseguiram adaptar isso muito bem ainda. Porque eu sinto que esse negócio de ser muito serializado, a gente não consegue prestar atenção em um único episódio. Acho que a gente não consegue... Enfim, eu acho que eles não estão lidando muito bem nisso. Não é um anime ruim, mas com ressalva, sabe? Mas tem isso também é uma coisa do Japão, né? Porque no resto do mundo a gente recebe em pacotes. Sim, então, assim, dá pra maratonar. Sim, exatamente. Assim, eu tô falando na perspectiva de você ir assistir o anime logo quando sai no Japão. Toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira. Daí acho que já não compensa. Eu também senti que fluiu bem melhor assistindo em grupos de episódios, assim. Sim, achei é muito mais ficou prazeroso. Mais interessante. Sim. E eu acho que, inclusive, é uma coisa
que, quando eu falei que a série é mais ocidentalizada, é uma coisa que não adaptaram isso muito bem. Porque a Netflix que tem muito disso, de soltar vários episódios de uma vez. Inclusive com o próprio anime agora dublado. Soltar vários episódios de uma vez. Eu acho que o anime no Japão também, sei lá, deveria ou reorganizar os episódios pra, enfim, ter vários episódios marcantes ou, sei lá, lançar tudo de uma vez é meio complicado lá também, né? Porque lá passa na TV. Não. Mas enfim, não tem é bem complicado. Mas, e assim, uma coisa que esse anime fez diferente, né? Até puxando talvez o nosso último bloco aqui, é dividir em mini blocos, né? Mini arcos. Então a gente teve o primeiro arco, que era Liko e o Rain partem em uma nova jornada. Depois a gente teve o brilho do Terápagos. E justamente o próximo episódio desse mês vai iniciar o terceiro arco, né? Que chama Terastal Debut, né? A estreia do Terastal. E a gente vai ver meio que uma boa reformulação no que tá acontecendo, né? Porque a gente foi impactado por aquele cartaz. Eu juro pra você que a hora que eu vi aquele cartaz, eu procurei o Ash nele. Olha, olha, é uma sacanagem. A vida do viúvo é totalmente triste. Mas assim, eu peguei pra mim que esse cartaz é a prova viva de que eles não querem que a Liko continue eternamente no anime como Ash foi, sabia? Porque ali a gente consegue já ver... Discorra. Ali a gente já consegue ver a evolução do Sprigatito. Muita gente vai reclamar que é spoiler, mas tá no pôster, tá no galera? Cartaz, todo mundo viu. Mas ter o Sprigatito evoluído, que eu não lembro a evolução do Sprigatito como chama. Floragato. Floragato, exatamente. Então, a Liko já evoluindo o Pokémon protagonista já é bem estranho. É uma coisa que a gente não tá acostumado. Mas ao mesmo tempo, eu entro em parafuso, porque ela vai evoluir o inicial dela, mas ela só vai ter mais uma captura, só vai ter esqueci o outro nome do Pokémon. A Ratina, né? É, a Ratina, ela só vai ter mais um Pokémon. Então, essa outra fase, ela vai trazer batalhas, vai fazer ali com... Pior que vai, né? Então, mas pior que vai, porque a gente já teve o teaser do... vamos só falar o que tem nesse cartaz. A gente tem eles entrando na Academia Laranja, né? Fazendo parte da escola lá de Paldea. A gente tem ali aparecendo os membros da Elite 4. A gente tem os líderes de ginásio. A gente vai ter o diretor Clavel. A gente vai ter a Gita. A gente vai ter a Nemona. A gente vai ter a Penny aparecendo. Então a gente só não viu o Arven, né? A gente vai ter todo o pessoal de Paldea aparecendo. E na prévia que já teve desse próximo arco, tem a Liko enfrentando a Kate, que é a primeira líder de ginásio ali, que tem o Ted Ursa. Sim. E ela tá usando o Terastal no Floragato pra enfrentar. E aí eu me pergunto, mas por que os líderes de ginásio? Isso que eu tô me questionando nesse momento. Porque é igual a gente falou. Se a gente tem uma história que tá meio fechadinha, pra eles reunirem os 6 heróis e pra Hakua com o Terápagos, o que tem a ver colocar os líderes de ginásio aqui? Porque até agora eles mostraram 3. Que é a Kate, o Bracius e a Iono. Que é justamente os 3 líderes iniciais. Então, tipo assim, vai ter um confronto com eles. Cada um vai enfrentar um. Eu já tenho outra teoria. Ter insígnia? Eu já tenho outra teoria. Mas eu não sei como, não sei qual vai ser o pontapé inicial pra isso acontecer. Mas assim, Liko enfrentar os ginásios, Rain enfrentar os Pokémons titãs, os Pokémon grandão que a gente tem lá. Daí eu não sei como a história dos lendários de Paldea vai ser incluída aí. Não sei como que... Será que o Arven vai ter o sei lá, o Pokémon Moto? Eu já não sei. Mas se fosse pra ser tudo isso, tinha que ter começado um ano atrás. Não, calma que eu já vou chegar nesse ponto. E a Dot seguiu o caminho da equipe Star. Daí seria interessante ter essa coisa. O que me faz pensar que esse um ano, basicamente, foi um prólogo. Um prólogo? Não. O que vem antes? É um epílogo. Epílogo, não, epílogo, sei lá. Mas enfim, por isso tem uma coisa anterior. Por isso a 10ª geração vai ser em 2026 e não ano que vem, porque ainda tem mais 3 anos de anime. Exatamente. Tá tudo explicado.
Seria bem estranho se isso acontecesse, mas faria sentido de certa forma. E eu não entendi, porque assim, aí o Capitão Pikachu vai ficar com eles pra continuar roubando o protagonismo. Os personagens do dirigível vai sei lá pra onde. Os membros lá do grupo vilão vão entrar na escola, 2 deles vão entrar como estudantes. Não sei se, tipo assim, o objetivo vai ser, eles precisam se fortalecer pra ir atrás dos outros heróis e pra capturar o Rayquaza, porque eles entendem que eles são muito fracos, então eles precisam ser mais fortes e por isso que eles vão atrás disso. Ou a gente vai descobrir uma coisa totalmente aleatória. Ou a gente tá achando que vai durar, que esse negócio vai durar um tempão e dura 3 episódios e acabou. Daí é igual o Galar em Jornadas, que foi 3 episódios. 3 episódios tá resolvido. Eu ia rir no fim das contas, mas seria... Não é? Seria triste, mas eu ia rir. Mas eu queria muito que fosse alguma coisa, sei lá, essa ideia deles se fortalecerem seria interessante. Eles têm que se fortalecer, daí cada um... O diretor Clavel fala, cada um tem um caminho pra ser seguido. Qual caminho vocês querem seguir? Daí cada um do trio. Daí eu acho que o protagonismo dividido entre eles seria justificado. Daí eu acho que faria sentido ter um protagonismo dividido. Claro que cada um devia ser mais protagonista e ser mais incisivo na hora de mostrar seu protagonismo em cada Porque a Dot tá mais apagada ainda. Sim, a Liko já é bem apagada. O Rain, meu Deus do céu, chatonildo. E a Dot totalmente apagada, assim, querem ter os 3 protagonistas, mas ao mesmo tempo não querem, então é bem complicado. Olha, eu gostava do Fuecoco, mas nossa, os brigatismos dá de 10-0. Agora Floragato. Sério, eu me afeiçoei muito mais ao Floragato agora do Fuecoco. Já vai reiniciar o save de Pokémon Scarlet e vai trocar de inicial. Mas ele precisa evoluir, né, coitado. Mas assim, mesmo que essa nossa ideia se concretize, que daqui a uns 6 meses a gente volte aqui e fala, olha, a gente tava certo. O que eu tenho medo que se não for se concretizar, tenho medo do que rumo vai seguir. Mas eu ainda não tenho o que movimente a Liko. De verdade, eu não tenho o que movimente a Liko. Não tenho o que... Sabe, o que vai justificar ela a chegar nesse ponto? Será que ela vai ser destruída numa batalha? Sei lá, vai ter um dos Pokémon do herói vai estar, sei lá, guardado num cofre e ela vai ter uma derrota muito vergonhosa, ela vai querer se fortalecer, sabe? É tudo muito... Deixa a vida me levar, no fim das contas, sabe? Muito vago. Então, ainda é um problema. Olha, o que eu realmente não quero que o anime Pokémon entre numa vibe de... Tipo assim, essa geração é esse grupo, aí na próxima geração é outro grupo, outra história. Tipo uma vibe Digimon, sabe? Que cada época é uma coisa totalmente diferente. Porque aí eu acho que começa a ficar muito perdido, assim. E é diferente, é bem complicado de se afeiçoar com o personagem, como eu falei. Não tem apego. Então, tudo tá indicando que a gente tem que votar em algum momento. Essa é a conclusão deste episódio. Fim das contas, o Ash faz falta? Sim ou não, Danilo? Essa é a sua resposta final. Sim, né? Olha só. Faz. Pra ter o Capitão Pikachu resolvendo o problema todo episódio, que colocasse o Ash com o Pikachu resolvendo. Não, realmente, isso é uma covardia tremenda, eles colocarem o Charizard. Sim. Ai, pelo amor de Deus. Não, queremos tirar o Ash, vai ser algo totalmente novo, assim, diferente. Queremos inovar. O Fridge com o Ash, com o Pikachu e com o Charizard. Realmente. Isso é bem covarde da parte deles. Ficar se apoiando nisso. Ficar se apoiando no Pikachu, Charizard. Não tem a coragem de voltar com o Ash, mas ao mesmo tempo não tem o desprendimento. Mas não quer abandonar canto. Não quer abandonar canto. É bem complicado. Fala sério. Pokémon Company, escute o Danilo chorando. O Danilo precisa do Ash de volta. Traga o Ash de volta. Os fãs clamam. Os fãs clamam, exatamente. Mas não traga ele adulto, casado com a Serena. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Aí eu vou cometer atrocidades se isso acontecer. Nossa. Não.
Olha, não mexa... É porque eu já falei isso. Mexer com linha temporal do anime é complicado. Porque se você envelhecer o Ash, você tem que envelhecer todo mundo que vive no universo dele. Pois é. E aí o negócio não funciona. Porque são personagens que estão nos jogos, que estão em outras mídias. Eu acho que eles nunca fariam isso. Tomara que não. Mas também vai ficar ouvindo o Zé Mané, que o Zé Ruela que fica só criando essas teorias. Ash vs Red. Ash vs Red. Pô. Pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus. Não, uma coisa... Se fosse pra ter outro grupo de personagem, que fosse os personagens do Adventures. Porque assim, no Japão é tão famoso, né, adaptar mangá pra anime. Sim. Eu acho que realmente os fãs ficariam animados de ver um anime de Adventures. Sim, seria interessante. Nossa, é porque é um universo do mangá tão rico, assim, e ele é todo conectado. Por mais que tenha todas as gerações, todo mundo vive no mesmo universo. Todos os protagonistas, assim, de todos os arcos. Seria uma oportunidade... Isso é muito legal. Seria uma oportunidade de dar protagonismo pro personagem atual dos jogos. E daí sim, o anime volta a cumprir o papel que ele cumpria lá em 90 e tantos, lá no começo do milênio, sabe? Então, seria interessante. Só que daí... Aí eu aceitaria. Só que daí entra naquela questão monetária. Será que a Pokémon Company conseguiria investir em 2 animes ao mesmo tempo? É a franquia mais rentável do mundo. Não, tinha que ser um só. Tinha que ser só o do Adventures. Daí eu não sei. Deixa eu falar uma coisa aqui, compartilhar com você. Que eu já... Para deixar registrado também. Você falou de capturar Pokémon, evoluir Pokémon. Eu vi esses dias mesmo no Twitter umas imagens de uns produtos que vai lançar no Japão. Aí tinha assim, uma imagem deles reunidos. E aí tinha o Floragato, tinha o Fuecoco, tinha Tinkatink, tinha o Quaxly e tinha o Atrel. Só não tinha a Ratina. Sim. Vai soltar tinha a até o Terápagos. Não tinha a Ratina. E aí, nessa mesma linha de produto, um dos produtos que eles colocam os Pokémon na estampa, né? Estampando. Sabe quem tinha? A Hattrain. Vai que é a evolução da Ratina. Só que, eu acho. Olha que complicado. Tô registrando aqui. Sim. A próxima coisa que vai acontecer é a Ratina evoluir. Beleza. Só que, olha como não faz sentido. Na época do Ash, fazia sentido os Pokémon evoluir, porque ele tava numa jornada, ele tava treinando pra batalhar nos ginásios. A Lico não tem prospecção nenhuma de vida. Por que os Pokémon dela estão evoluindo? Ela não batalha, não faz nada. Como que o Sprigatito evolui? Pelo amor de Deus. Mas o Sprigatito, ele sempre demonstrou um interesse por batalha. Só que o Sprigatito batalha ali, o Sprigatito é o as da Lico, faz sentido. A Ratina não faz sentido, sabe? O Atrel faz não sei quantos episódios que não aparece. E daí já o próximo episódio aparece evoluir. Não faz sentido isso, pelo amor de Deus. Aí... Ele não aparece, o Rain não usa ele. Tipo, ele simplesmente foi esquecido. Daí a gente tem que... Tá tudo errado. Pokémon Company, olha, indignado, não aguento mais. Eu só digo uma coisa, podia ter um filme anual do Ash, entendeu? Já que deixa Horizontes ali e faz o filme com o Ash, tá bom, eu ia ficar feliz. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, vamos encerrar o episódio. Gente, é uma brincadeira, tá bom? Não levem tão a sério, mas um pouco a sério. A gente trouxe nossas impressões aqui gerais sobre o que a gente acha do Ash ter saído do anime, se a gente tá gostando de Horizontes ou não, em preparação. Esse mês especificamente, por ter feito 1 ano da saída, e esse mês a gente tá começando aí, vai começar o 3º arco do anime, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta do anime, assim, nem acompanha, mas espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo se talvez você não esteja acompanhando tanto. Deixe seu comentário aqui. Se vocês quiserem também algo que pode ser super, super bacana, deem sugestões de temas, coisas que vocês gostariam que a gente comentasse aqui, acho que também funciona bem, tá bom? Vinícius, a gente se vê daqui 15 dias para mais um episódio? Exatamente. Então, tchau pessoal, não esqueçam de acompanhar o PBN em todas as redes sociais e a gente se vê em breve. Tchau, Tchau Vinícius, tchau pessoal, até mais.